Olá, eu tenho visto o pessoal operar o motor Rotax de formas bem variadas, seguindo desde as dicas que ouviram em uma oficina até as dicas que ouviram no grupo de WhatsApp dos pilotos operadores dos motores Rotax. O intuito desse vídeo é mostrar como o fabricante, a Rotax, recomenda que o motor seja operado. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. Essa apresentação se baseia em documentos oficiais, no Manual de Operação da Rotax Série 912, no site rotaxowner.com e no boletim da Rotax o Service Instruction SI 912-016-R2. A primeira coisa a se fazer na operação do Rotax é o cheque do óleo. Primeira coisa, verifique que os magnetos estão desligados, abra a tampa do óleo, deixe a tampa fora e vá girando a hélice no sentido normal de giro da hélice para bombear o óleo e criar uma pressão até ouvir o som do retorno do óleo no tanque. Esse procedimento é importante para pré-lubrificar o motor e garantir que todo o óleo esteja no tanque na hora de fazer a medição da quantidade. Muito importante, girar a hélice no sentido correto. A Rotax reporta que um dos principais problemas que ocorrem no motor é causado pelo giro no sentido contrário na hora de fazer esse cheque. Então, sempre gire no sentido correto. Essa figura que nós temos aqui mostra, se você estiver olhando de frente para o avião, como é o sentido em que a hélice normalmente gira. Jamais gire no sentido contrário. Na partida fria, inicialmente, cheque a pressão de combustível, ligando a bomba por no máximo 5 segundos. A pressão máxima é 0,4 bar. Se a sua aeronave é asa alta e tem os tanques na asa, muito provavelmente você nem vai precisar usar a bomba de combustível. Só essa diferença de pressão gerada pela altura já vai te dar ali em torno de 0,3, o que já é suficiente. Você muito provavelmente nem vai precisar ligar a bomba. Puxe todo o afogador, ele todo aberto, e a manete toda fechada. Muito importante, a manete aberta anula o funcionamento do afogador. Então é importante que, se for utilizar o afogador, a manete esteja toda fechada. Acione o interruptor de partida por no máximo 10 segundos e, quando funcionar, feche o afogador lentamente e use a manete para manter a RPM constante. Se não funcionar, muito provavelmente deve ter afogado. Aí repita a operação sem o afogador e com a manete aberta meia polegada, cerca de 1 centímetro. Após a partida, manter 2000 RPMs, para manter carga na gearbox e evitar danos nas engrenagens. Após 2 minutos, acelerar para 2500 RPM e manter nessa condição durante todo o aquecimento do motor. O táxi e os cheques do motor só devem ser feitos após o óleo atingir um mínimo de 50 graus centígrados. A temperatura normal de operação do óleo é entre 90 e 110 graus centígrados, sendo que o máximo é de 130 graus e o mínimo de 50 graus. O óleo deve atingir essa temperatura ao menos uma vez em cada dia de voo, para evaporar a condensação e evitar a oxidação do motor. Para o run-up, o cheque do motor, acelere a RPM para 4000 RPM e cheque os magnetos, com uma queda máxima de 300 RPM para cada um deles e a diferença máxima entre a queda do direito e do esquerdo de 115 RPM.
A 4.000 RPMs ainda, cheque o alternador entre 13,8 e 14 volts, indicando que ele está funcionando adequadamente. Reduza para idle e cheque um mínimo de 1.400 RPM, sendo o ideal entre 1.600 a 1.800 RPM. A rotação máxima do motor é 5.800 RPM por 5 minutos. Essa é a faixa de take-off. O máximo contínuo é 5.500 RPM, ou seja, o motor pode ficar operando indefinidamente a 5.500 RPM. E o mínimo em idle, como já foi falado, 1.400 RPM. Tanto na decolagem quanto no voo em cruzeiro, há uma degradação da sua performance em função da sua altitude e densidade. Ou seja, a performance diminui quando você aumenta a sua altitude ou aumenta a sua temperatura. Aqui nós temos um gráfico de potência por altitude e densidade. A potência aqui está em kilowatts. Para chegar em HP, precisa multiplicar por 1,41. Então, se a gente pegar esse lado aqui do gráfico e multiplicar por 1,41, nós vamos chegar aqui ao máximo de 100 HP, que é o que o motor 912 ULS produz em uma única condição, quando você estiver ao nível do mar, na temperatura ISA e a 5.800 rotações. Se você tiver com menos rotações, com uma temperatura maior ou numa altitude maior, você não tem mais 100 HP, você tem uma potência menor. A potência é o produto, a multiplicação do seu torque pela sua rotação. Então, quando você opera em rotações menores, você vai ter menos potência. E quando você opera em torques menores, você vai ter menos potência. Então, vejam que existe um balanço quando vamos fazer o ajuste das hélices em função da RPM que nós teremos na decolagem e na subida e o nosso desempenho em cruzeiro. Quanto mais RPM, mais alta ela é, melhor é o nosso desempenho em decolagem e melhor é o desempenho em subida. Porém, mais arrasto você vai ter e menos eficiente o avião vai ser em cruzeiro. Então, na hora de fazer esse ajuste do passo da hélice no solo, o piloto precisa levar em consideração se ele precisa operar em pistas curtas ou com obstáculos que ele tem que livrar logo, ou se ele está operando em pistas longas e sem problemas de obstáculos, e ele pode privilegiar uma condição melhor de cruzeiro. Então, aqui nesse gráfico, nós temos várias curvas, para 5.800 RPM, para 5.500, 5.000, até 4.300. Aí você olhando aqui a altitude, você consegue, e a RPM, você consegue chegar na sua potência, multiplica por 1,41, chega na potência em HP. Mas também a potência diminui de acordo com a temperatura. Se você está voando fora da temperatura ISA, que seria ali 15 graus ao nível do mar, 11 graus a 2.000 pés, 7 graus a 4.000 pés, a tabela da atmosfera padrão vai ter uma queda mais ou menos de 2 graus a cada 1.000 pés, você também vai ter uma diminuição da sua potência. Eu peguei alguns exemplos e vou passar os resultados para que vocês entendam um pouco melhor como que se dá essa queda de performance com a altitude e densidade. Então, baseado na tabela anterior e nas fórmulas anteriores, se você decolar do nível do mar com 35 graus, você só vai ter 93,5% da potência que você teria se estivesse decolando na condição ISA, com a temperatura de 15 graus. Ou seja, a 5.800 RPM você não tem mais 100 HP, você tem 93,5 HP. A 5.500, 91,5 HP. E a 5.000 RPM você tem 80,24 HP. Se você tiver a 2.000 pés, altitude mais ou menos de Campinas, São José dos Campos, com os mesmos 35 graus no verão, comparando com 11 graus da temperatura ISA, você só vai ter 92% da potência. Ou seja, a 5.800, o seu motor está te entregando 71 HP. E a 5.000 está te entregando 61 HP.
Se você estiver lá em Poços de Caldas ou Diamantina, com um verão de 30 graus, você só tem 90% da potência que você teria com os 7 graus da temperatura ISA. E aí, a 5800 você tem 54 HP e a 5000 RPMs você vai ter 49,5 HP. A finalidade de eu ter mostrado esse gráfico e esses cálculos que estão no manual da Rotax é salientar que sempre há queda de potência com aumento de temperatura e aumento de altitude, ou seja, da altitude e densidade. Por quê? Muita gente está acostumado a voar ao nível do mar, ou 1000 pés, e aí está acostumado com peso, com comprimento de pista, e aí vai dizer, minha aeronave decola em 200 metros, em 300 metros, toda pesada. Lembre-se que uma condição baixa e com uma certa temperatura não é igual a uma condição mais alta e com uma temperatura mais elevada. Eu falo isso para ninguém tomar susto aí em decolagem em pistas curtas, em locais mais altos, ou quando tiver que livrar obstáculo no verão, em locais mais altos, porque a performance é consideravelmente diferente de quando eu estou voando a 20, 25 graus ao nível do mar. Outro dado importante, eu posso voar de dorso, fazer acrobacia com meu motor Rotax? Segundo o fabricante, não. Ele só garante que você vai ter lubrificação do seu motor até uma inclinação máxima de 40 graus. Se você inclinar mais do que 40 graus, o fabricante não garante que você vai ter a lubrificação adequada do seu motor. Conforme eu falei anteriormente, a potência é o produto do torque pela RPM. Ela é função, então, das duas coisas. Vejam aqui no manual da Rotax a curva do torque do motor 912 ULS. Ela vai subindo em função da RPM e depois, quando chega nessa faixa de 5.200, o torque começa a cair. E o produto dessa RPM por esse torque vai dar aqui essa curva de potência. Então vejam que nesse pedaço a curva ela tem uma inclinação maior e nessa parte ela é quase plana. Por quê? Porque é onde você tem a queda do torque. Então, qual é a maior eficiência que temos na hora que queremos voar com uma RPM um pouco mais reduzida? É a faixa do maior torque, que é a 5.200 RPM. Então, a faixa mais eficiente de cruzeiro é 5.200 RPM, com um mínimo de 5.000 RPM. Se você estiver voando abaixo disso, a 4.800, já vi gente que voa até 4.500, você não está na faixa eficiente, porque você está com baixo torque. Multiplicado pela baixa rotação, você está com muito menos potência. E necessariamente não vai economizar mais em função do seu deslocamento ser menor pela velocidade que você vai atingir, porque você está com menos potência. Então, resumindo, a maior eficiência é na parte do maior torque, 5.200 RPM. Essa deveria ser a RPM utilizada em cruzeiro e nunca menos que 5.000, que é essa faixa aqui do topo. Antes de cortar o motor, a Rotax recomenda que você resfrie o motor antes do corte. Normalmente, o tempo que você gasta na descida e táxi já são suficientes para fazer o resfriamento. No entanto, caso você esteja operando em temperaturas muito altas e quando chegar e você estacionar, o motor ainda estiver muito quente, você tem que, no mínimo, ficar girando com ele ali a 2.000 RPM por pelo menos 2 minutos para resfriar o motor, para não penalizar e não causar mais esforço ao motor. Agora um assunto bastante tranquilo que não gera nenhuma polêmica. Qual a gasolina a ser usada no motor Rotax? Segundo o fabricante, além da Avigás e da Mogas, que é a gasolina automotiva dos Estados Unidos, foi aprovado usar a gasolina com a E10 europeia, que tem até 10% de etanol. Então a Rotax liberou até 10% de etanol, mas com a ressalva que o motor, nesse caso, funciona bem, mas o sistema como um todo, o fabricante de cada aeronave vai ter que olhar lá tanque, todo o restante das outras estruturas e verificar se a aeronave vai suportar esses 10% de etanol. Ela está garantindo que o motor funciona com 10% de etanol, mas o fabricante de cada aeronave tem que dizer se pode usar álcool. Fora isso, tem que usar a Mogas americana, que é a gasolina dos carros que não tem o etanol
ou muito menos ainda que os 10%, ou a Avigás. E a Rotax recomenda ainda que o operador cheque esses 3 documentos da FAA e da EASA, que é a ANAC europeia e americana, para ver quais são os danos que o uso de etanol na gasolina vai causar ao motor. Esse documento da FAA, o boletim C0706, ele diz que a gasolina automotiva não é, com etanol não é autorizada a usar nos aviões porque esse álcool ele vai causar vapor lock, ainda que esse álcool é corrosivo e vai causar problema nos sistemas de deterioração e mau funcionamento do sistema de combustível da aeronave. E por fim, que à medida que tiver o resfriamento, quando você vai subindo, ficando em altitudes maiores, tem uma separação de fase entre o álcool e a gasolina. Eles vão se separar, e isso vai causar também problema de sedimentação e outros problemas, e o motor não vai funcionar adequadamente. A Rotax ainda diz que a gasolina para o motor 912 ULS tem que ter o mínimo de octanagem de 95, o código RON 95, de octanagem mínima para o funcionamento correto do motor. E a gasolina brasileira, será que atende isso? Bom, a gasolina comum, no Brasil, ela tem um RON de 93, ou seja, abaixo dos 95 mínimos preconizados pelo fabricante do motor, e tem 27% de etanol, muito mais do que os 10% máximo permitidos pela Rotax. A gasolina premium no Brasil tem um RON bom. O mínimo é 97, mais do que os 95 mínimos preconizados pela Rotax. Para ter uma ideia, a Octa Pro da Ipiranga tem 103, a Podium 102 e a V-Power 98. Porém, a gasolina premium no Brasil tem 25% de etanol, muito mais do que os 10% máximos permitidos pela Rotax e do recomendado pelo americano, que seria zero de álcool na gasolina. Como pudemos ver, nenhuma gasolina automotiva brasileira atende aos mínimos requeridos pelo fabricante do motor, a Rotax. Então, a única opção que sobra é voar com Avigás. E aditivos para voar com Avigás, Decalin, etc. A Rotax diz que ela não fez testes com esses aditivos. Porém, a experiência em campo tem mostrado que esses aditivos não estragam o motor. E ela diz que os únicos que ela tem visto o pessoal usar e que ela avaliou se estraga ou não o motor foi o Decalin Ranap e o Alcor TCP. Ela não está dizendo que isso ajuda e melhora o motor para não ter acúmulo de chumbo nem nada. Ela não avaliou quanto a isso. Ela só está dizendo que esses dois aditivos, se não ajudarem, pelo menos não atrapalham, que tem demonstrado pela experiência em campo que eles são inofensivos para o motor. Então, para quem vai então voar com Avigás, no caso do Brasil, aqui tem os combustíveis recomendados. Essa tabela aqui é da Rotax. Aí, depois ele dá os combustíveis e um número aqui, né? O número 5 é recomendado, bem como o 4. O 2 e o 3 são altamente recomendados, então é melhor usar o 2 e o 3 que o 4 e o 5. E o 2 é o único específico para aviação, o 3 é para motocicleta. E qual é o único que está aqui no 2? É o Aero Shell Sport Plus 4. E o outro que fica com o número 3 aqui tem esse Advanced VSX e mais esses outros dois. Preferencialmente, então, seria o Aeroshell Sport Plus voando com Avigás, porque ele é altamente recomendado pelo fabricante e é feito para aviação. Resumidamente, nós vimos a operação do motor Rotax 912 ULS segundo o fabricante. Vimos os procedimentos para cheque do óleo, que é muito importante girar sempre no sentido correto a hélice. Vimos alguma coisa sobre setagem da hélice, a perda de potência que você tem em função da redução com altitude e temperatura. O regime de cruzeiro de 5.200 RPM. O resfriamento antes do corte. Qual o combustível ideal para voar no Brasil e qual seria também o óleo adequado para voar com o combustível Avigás usado aqui no Brasil. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que agora todos saibam exatamente
como a Rotax preconiza que os motores 912 e o LS sejam operados. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários que eu responderei a todas elas. Também podem deixar sugestões de temas para os próximos vídeos. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Bons voos!